No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como é a vida depois da morte. Nós vamos avaliar aqui uma passagem bíblica que vai deixar para nós muita clareza, vai dar para nós uma visão muito lúcida de como é a vida depois da morte. Assista o vídeo até o final, que vai valer a pena. Não adiante, não pule esse vídeo. Assista todos os detalhes para você ganhar o panorama completo do que nós vamos anunciar aqui. No primeiro vídeo, no vídeo anterior a esse, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, Experiências de Ressurreição, foi o título desse vídeo. Nós avaliamos a vida de 8 pessoas, eu comentei aqui sobre 8 pessoas que morreram e ressuscitaram, mas que não relataram nada para nós sobre como é a vida depois da morte. Mas no vídeo de hoje nós vamos ver Jesus dando para nós uma aula, mostrando para nós em detalhes que tem muita lógica sobre como é a vida depois da morte. A referência bíblica que nós vamos usar para vislumbrarmos como é a vida depois da morte é a referência de Lucas capítulo 16, versículos 19 até o 31, onde Jesus dá para nós um panorama muito claro, muito extravagante de como é a vida depois da morte. Vamos ver o texto? Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente, e havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este, Lázaro, é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Como durante muito tempo essa passagem do livro de Lucas 16, 19 a seguir foi considerada como parábola, o argumento de lógica que eu quero propor aqui é para tentar melhorar a nossa visão sobre esse assunto. Se você pegar Bíblias mais antigas, 1980, 85, até 90, algumas Bíblias, principalmente na versão revista e corrigida, vão constar a epígrafe como a parábola do rico e de Lázaro. Inclusive na Bíblia YouVersion, se você quiser consultar, na versão ARC, vai aparecer o título A Parábola do Rico e de Lázaro. E o argumento de lógica que eu vou colocar agora para nós tem a intenção de nos transportar da ficção, da parábola, de uma história usada para ilustrar uma ideia, que é uma parábola, para uma história real. E nós vamos tomar aqui um verbo que vai gabaritar para nós esse fato relatado em Lucas 16 e 19 como história e não como parábola. Olha o versículo 19 do 16 de Lucas. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. O versículo 20. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Então, nós temos aqui um relato importante, uma nota importante. O verbo havia é um verbo que dá para nós a ideia de história.
Então, o primeiro ponto forte desse argumento é o verbo havia. Normalmente, esses verbos aparecem quando é um fato, quando a história é real. Normalmente, quando é parábola, não consta um verbo forte como esse. Havia um homem rico. E o versículo 20 vai dizer: e havia também um certo mendigo. E ainda outro ponto forte de destaque para o fato de ser um fato e não uma ficção. Esse homem é nomeado. Havia um certo mendigo chamado Lázaro. E eu quero abrir um parêntese aqui para deixar claro para você que esse Lázaro aqui dessa escritura não é o mesmo Lázaro, irmão de Marta e Maria, tá bom? São duas pessoas diferentes. É importante essa nota. Então, olha só, agora vamos buscar uma nota hermenêutica para a gente tentar gabaritar melhor esse nosso pensamento. Então, aqui, essa escritura de Lucas foi considerada por muito tempo como parábola. E agora eu estou aqui nesse vídeo tentando desconstruir a ideia de que é uma parábola para mostrar para vocês, colocar para vocês como sendo uma história, como sendo um fato. E eu vou buscar um apoio hermenêutico agora no livro de Jó. Olha como começa o livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, e por aí vai. Então, no livro de Jó, nós temos essa descrição que começa com o mesmo verbo da descrição da história do rico e de Lázaro. Na história do rico e de Lázaro nós temos: e havia um homem rico, e havia um mendigo. E no livro de Jó, ninguém discute que o livro de Jó não seja história. E ele começa assim: havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Então, a gente percebe aqui um relato histórico, começando com o verbo havia e ainda denominando, dando um nome, dando uma descrição detalhada. O homem era Jó, tinha filhos, filhas, gado e etc. Esse é o argumento de lógica que eu queria começar com ele, para deixar claro para você que toda a fala de Jesus aqui não é baseada em ficção, não é baseada em pensamento, mas são fatos. Vamos aos detalhes? Vamos avaliar agora cada detalhe para a gente perceber, entender, ver de forma lúcida, textual, como é a vida depois da morte, segundo o relato bíblico. Aqui no versículo 22 nós temos: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então, o primeiro destaque a ser dado aqui é a diferença de tratamento que há entre uma pessoa que morre na graça de Deus, entre uma pessoa que morre salva, entre uma pessoa que segue um destino eterno de salvação e uma pessoa que segue um destino eterno de condenação. Nós temos aqui textualmente citado que o rico morre e é sepultado, ele desce para a sepultura. E daqui a pouco já vamos ver, além da sepultura, a vida do rico, como ficou. E a narrativa a respeito de Lázaro é completamente diferente. O mendigo morre e é levado pelos anjos de Deus para o seio de Abraão. Então, olha a diferença. E agora aqui, essa é a viagem desses dois homens após a sua morte, após o seu desligamento do corpo, da carne. Um é levado pelos anjos de Deus para um lugar de descanso e o outro desce para a sepultura. E agora, na sequência aqui do nosso comentário, é que a coisa vai ficar mais interessante e nós vamos agora nos transportar para o outro lado da vida. Agora nós estamos saindo, esses homens estão agora viajando do nosso plano existencial para o plano existencial eterno. E agora, nos próximos versículos, nós vamos avaliar os detalhes de como está sendo a vida dessas pessoas do outro lado da vida, após a morte. Na sequência, nós temos aqui no versículo 23, e no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então perceba que o rico, a Bíblia declara textualmente
que ele morre e é sepultado. E a próxima visão que nós temos desse homem é ele no Hades. O Hades é o lugar dos mortos. O Hades é um lugar que a própria Bíblia vai descrever aqui como sendo um lugar de tormentos. O versículo é bem claro e ele diz: "E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio." Duas coisas eu quero destacar aqui. A faculdade da visão do rico está preservada. A lembrança do rico está preservada. Ele viu e ele reconheceu Abraão e Lázaro no seio de Abraão, aqui no seio, no peito, deitado, amparado no seio de Abraão. Tá bom? Então a gente percebe aqui que ele tem lembrança, ele tem consciência, ele está lúcido do outro lado. Outro destaque importante é que a faculdade da fala, como a faculdade da visão e também da consciência, está preservada. Essa faculdade da fala está preservada. Porque o versículo vai continuar dizendo: "E clamando, disse." Então, ele está vendo, ele está falando, ele está reconhecendo pessoas, ele está sentindo. E ele diz: "Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama." Então, diferentemente de todas as pessoas que nós avaliamos no vídeo anterior, que está aqui na descrição para você assistir, nenhuma delas voltou com qualquer relato sobre como era a vida no pós-morte. Aqui nós temos uma visão clara dessas pessoas que estão no pós-morte. Elas estão no lugar para onde se vai depois da morte. E a pessoa que nós estamos avaliando, nós estamos viajando com ele agora, é o rico, que morreu e foi condenado. E ele está descrevendo melancolicamente que ele está num lugar de tormento, está padecendo sede e que uma gota de água, a ponta de um dedo molhada na água e tocando na sua língua seria suficiente para amenizar o seu tormento, nesse estado de vida que ele está vivendo agora na eternidade. Então, ele viu, ele falou, ele argumentou e ele sentiu. Então, é assim que é a vida depois da morte. Igualzinho como é aqui. Todas as nossas faculdades são preservadas. O pedido de misericórdia deste homem é um pedido tardio, é um pedido que já está além da vida, já é um pedido tardio. Tudo que ele podia ter feito para não herdar essa eternidade com esse estilo de vida, ele deveria ter feito enquanto estava vivo. Porque a salvação, nós construímos a nossa salvação, nós aceitamos a nossa salvação enquanto nós estamos vivos. Depois da morte, pelo relato bíblico, a gente não tem mais como mudar a nossa sorte na eternidade. Tanto que o pedido dele é negado por Abraão. Abraão diz que a vida dele ele viveu regalada e esplendidamente enquanto estava vivo, enquanto Lázaro não. O rico se preocupava somente com as coisas dessa vida, com as paixões dessa vida, enquanto Lázaro, como pobre, tinha tempo de pensar em Deus, nas coisas de Deus, viver uma vida piedosa e tal. E assim, na eternidade, um alcança a condenação, enquanto o outro alcança o descanso, a salvação, o seio de Abraão. E outra coisa importante que é relatada aqui no versículo de número 26, "E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os daí, os de lá, passar para cá." Então, na eternidade a gente percebe também que pessoas salvas e pessoas condenadas estão separadas. São dois lugares, um lugar de salvação e um lugar de condenação. É um paraíso e um Hades, um inferno, tá bom? Que é descrito aqui pelo rico, inclusive, como lugar de chamas e de tormento. E na teologia cristã, principalmente na teologia cristã protestante, nós enxergamos, entendemos e aceitamos esse lugar como literal. E lembra do meu argumento de lógica, como foi que eu iniciei aqui argumentando para transportar você da ficção para a realidade. Caso não esteja lembrando, volte o vídeo e veja novamente
a nossa argumentação. Vou deixar os minutos aqui para você acessar cada ponto desse vídeo, como for melhor para você. Então o rico pede um alívio, uma gota de água na língua para cessar o tormento, para diminuir o tormento, não foi concedido. Ele pede misericórdia, não foi concedida. Porque tudo que se deve pedir, tudo que se precisa pedir, tem que se pedir enquanto se está vivo. Você precisa ser amigo de Deus enquanto você está vivo. Você precisa buscar um Salvador enquanto você está vivo, está viva. Porque depois que passamos dessa para a eternidade, é assim que é a vida. Nosso vídeo de hoje, como é a vida na eternidade, como é a vida depois da morte. É assim que as Escrituras Sagradas revelam para nós como é a vida depois da morte. Continuando ainda a investigação sobre como é a vida depois da morte, nós temos o versículo de número 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, nos versículos 27 e 28, nós vemos que o rico está plenamente consciente. Ele está agora do outro lado da vida, ele está agora na eternidade, ele está agora depois da morte e ele está consciente e também se lembra de como era a sua vida aqui na Terra. Ele lembra do pai dele, ele lembra que tinha irmãos, lembra o número de irmãos que ele tinha, ele disse que tinha 5 irmãos. Ele lembra de tudo, ele está plenamente consciente. Aqui no versículo 28, ele está negociando com Abraão uma sorte melhor, está tentando, junto a Abraão, uma sorte melhor para os seus irmãos. Porque ele já está consciente agora de que os irmãos dele, vivendo como ele viveu, virão também para esse lugar de tormento, onde ele está. Ele está lá agora, está consciente, está lembrando de como era a sua casa, a casa do seu pai, os irmãos, o número de irmãos, e ele não quer de jeito nenhum que os irmãos dele venham para esse lugar onde ele está. E também esse pedido é negado ao rico. Olha o que diz o versículo de número 29. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Vale uma nota aqui, para você que não tem muito costume com as Escrituras, se era na época de Jesus, se é Jesus que está contando essa história, se é Jesus que está dando para nós esse relato, significa dizer então que Moisés e os profetas já estavam mortos há muito tempo. Então, claro que essa fala de Abraão não está se referindo a Moisés e os profetas enquanto pessoas, mas está falando de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, porque é assim que se refere às escrituras antigas, o Pentateuco, a Torá de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de os escritos de Moisés, ou chamados simplesmente de Moisés. Então, o Abraão está falando aqui das escrituras de Moisés e dos profetas, que os irmãos do rico deveriam ouvir quando fossem pregadas. Eles deveriam buscar esses ensinamentos. Eles deveriam buscar as sinagogas para ouvir esses ensinamentos, assim corrigir as suas vidas, se arrepender dos seus pecados e não vir também para esse lugar de tormentos. Sabe o que significa dizer isso? Se nós não buscarmos o conhecimento das Escrituras e não pautarmos as nossas vidas pelas Escrituras, de Moisés, dos profetas, os evangelhos, as palavras de Jesus, dos apóstolos, infelizmente, o nosso destino será igual ao do rico. E aí o versículo 30, o final da argumentação, o final dessa visão de como é a vida depois da morte. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, se eles não ouvem as Escrituras, se eles não dão atenção para as Escrituras, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então o rico ainda tenta uma última argumentação com Abraão, pedindo que mande Lázaro pessoalmente, que Lázaro ressuscite e vá à casa do pai dele, falar com os irmãos dele, para que os irmãos dele não venham para aquele lugar de tormento.
A resposta de Abraão é a seguinte, e simples. Se eles não acreditam nas escrituras, não vão acreditar que os mortos ressuscitem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém batesse na porta da sua casa e dissesse que é alguém que ressuscitou e está vindo falar para você de como é o destino eterno para perdidos e salvos, você acreditaria? Ou você diria que é um louco, nem receberia essa pessoa, muito menos abriria para ela o seu portão? Então, essa é a argumentação de Abraão, essa é a resposta lógica de Abraão para o rico. Se eles não acreditam nas escrituras que estão lá, as escrituras milenares que estão lá, se eles não acreditam no testemunho escrito de um homem tão respeitado quanto Moisés, se não acreditam em homens cujas vidas foram louvadas, vidas íntegras como as vidas dos profetas, muito menos acreditarão em um Lázaro. Quem é esse Lázaro que vai bater na minha porta e dizer para mim que o meu irmão morreu, está no inferno e que eu vim avisar que para você mudar de vida, se arrepender, porque senão você vai para esse mesmo lugar? Claro que ele seria zombado, escorraçado e expulso do portão de casa. É isso, então, eu acho que toda essa nossa investigação, essa avaliação, avaliamos aqui palavras, sentimentos, argumentações, nós vimos o cenário de como é, nós chegamos a sentir até o sentimento das pessoas. Você vê que a vida de Lázaro na eternidade é uma vida sossegada, suave, tanto que ele nem é tanto comentado o tipo de vida que ele está vivendo lá, ele está simplesmente recostado, é essa visão que a gente pode ter, ele está recostado no seio de Abraão, seguro, amparado, descansado. O nome seio de Abraão é tanto o peito do pai Abraão, o pai da fé, que recebe e que ampara todos os que morrem na fé, como é também o nome do lugar, né? O paraíso, por assim dizer. E a Bíblia gasta mais tempo falando da má sorte do rico, porque o interesse de Jesus, ao contar essa história, é nos despertar, é despertar você que está vivendo uma vida como a vida do rico, que não liga para Moisés, para os profetas, para as escrituras, não liga para ninguém, está só vivendo sua vida regalada e esplendidamente. Então a Bíblia gasta mais tempo focando esse estado pós-morte de condenação, essa vida horrenda que será para as pessoas que morrerem sem um Salvador. Mas então nós tivemos aqui um panorama, uma visão clara, lúcida, uma argumentação lógica de como é a vida depois da morte. Se você ainda não se inscreveu, então se inscreva, clique no sininho, ative o sininho, marque todas as notificações para você não perder os próximos vídeos que nós vamos lançar aqui. Se você quiser acesso a um material mais exclusivo, se torne membro do nosso canal. Para os membros nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.